Fala galera, boa tarde a todos aí. Aqui quem vos fala é o Hélio Santana do canal Desmontando os Mitos. E hoje a gente vai dar continuação aí, né, a todas aquelas profecias aí, né, do livro de Mateus, né, cara? Como que o suposto escritor aqui de Mateus, né, ele força, né, ele pega lá versículos totalmente isolados, né, do Velho Testamento e ele força, ele tenta colocar aqui, né, no Novo Testamento, dando a entender que o que estava escrito no Velho Testamento está se cumprindo no Novo. Mas olha só, como eu sempre faço, né? E é engraçada a hipocrisia desses crentes, né? Porque, cara, eles sempre são os primeiros a dizer assim, você está pegando o texto fora do contexto. Cara, mas a própria Bíblia faz isso aqui. E eles fingem que a Bíblia não faz isso. A Bíblia, sim, o Novo Testamento, ele está toda hora aqui pegando textos isolados do Velho Testamento, inserindo no Novo Testamento. Então é certeza, e tão é verdade isso que eu vos falo, que eu vou provar de novo aqui dentro da Bíblia, o como essas passagens inseridas em Mateus, elas são totalmente tiradas do próprio contexto do Velho Testamento aqui, tá? Eu vou estar sempre provando isso para vocês aí, galera, tá ok? Então vamos em frente, que atrás vem crente. Ó, antes de mais nada aqui, eu só queria, né, quero agradecer aí, a gente chegou aí a mais de 900 inscritos aí, e vamos lá, vamos para os 1000 inscritos aí do canal aí, tá bom, galera? Muito obrigado mesmo aí, tá? Só não esqueçam de curtir, dar aquele like legal no vídeo, compartilhem também se vocês puderem aí, tá bom? E se inscrevam, tá? É bem legal vocês se inscreverem para o sininho de notificação sempre enviar aí conteúdos novos para vocês aí, galera. Então, em frente que atrás vem crente aí, galera. Se vocês abrirem sua Bíblia aí no livro de Mateus, tá ok? Capítulo 2. Olha só que sacanagem que esse suposto Mateus aqui faz, né? A gente vai ler aqui do capítulo 2 aqui para vocês entenderem, tá? Olha só, vai falar sobre o nascimento aqui do mito Jesus, né? Tendo Jesus nascendo aqui em Belém da Judéia, né, nos dias do rei Herodes, olha só, então, tipo assim, o capítulo 2, ele já começa com uma discrepância enorme, né? Por quê? Porque é o seguinte, o rei Herodes, ele realmente é um ser histórico, né? O rei Herodes, ele não é um ser mitológico. Se você for procurar aí na história, você vai realmente encontrar lá, né? Houve sim um rei Herodes e tal. Mas o problema é o seguinte, o rei Herodes, historicamente, ele morreu 4 anos antes do suposto Jesus aqui ter nascido. Sim, vocês podem fazer uma pesquisa aí, tá? Quando nasceu e quando morreu o rei Herodes. O rei Herodes, ele morre 4 anos antes de Cristo, ou seja, como que o rei Herodes aqui estaria vivo aqui nessa lenda, né? Então vamos lá. Tendo Jesus nascendo em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, olha só, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, né? Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só, rapaz, então aqui, olha só, esses 3 magos, né? Segundo a Bíblia, eles já sabiam, né, que a estrela, né, uma estrela só, iria levá-los até onde o menino estaria lá instalado. Então, se ele já sabe que essa estrela iria levá-los até lá, não teria por que eles chegarem lá e ficar perguntando onde estaria o menino, né? É só você ficar fazendo perguntas, se você vê que não tem lógica alguma. Porque se a estrela já está guiando eles e essa estrela vai parar justamente em cima lá da casa onde estaria a criança, por que eles vão ficar perguntando por aí, né? Onde está a criança? Não faz sentido algum, mas tudo bem. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes, que já tinha morrido há 4 anos atrás, ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então, Herodes, que já tinha morrido há 4 anos atrás, convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Olha só então, é isso que eu falo. Quando você já tem lá um livro, né? Você já tem um livro falando tudo, batendo a bola todinha. O suposto Messias aqui, ele vai nascer na cidade tal, vai acontecer isso com ele. Então é fácil você criar um novo livro, dando a entender que as profecias do velho estão se cumprindo no novo. Por quê? Porque você já tem um novo como base. Olha, aqui nesse livro está falando que ele vai nascer assim. Então coloca aí que ele nasceu assim, nessa cidade. Você está entendendo? Sabarilov é isso aí.
Então o que acontece aqui, né? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado com ele e toda Jerusalém. Então Herodes convocou os príncipes, sacerdotes, né? E perguntou aonde deveria nascer. Aí eles responderam, né? Porque eles tinham conhecimento do Velho Testamento, né? Lógico, para bolar essa história aqui, tu tem que ter o conhecimento da outra história. História, tá, galera? Não história com H. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Olha onde entra a malandragem agora. Você liga só. Aí vem no versículo 6 aqui, ó. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais, entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o povo de Israel. Olha só, rapaz. Aí a pessoa lê isso aqui e ela não estuda a Bíblia, e quando ela lê isso aqui, ela não vai ler todo o contexto. Não, ela vai só lá no livro de Miqueias, né? Porque está no livro de Miqueias aqui. Aí ela só vai ler justamente essa parte aqui, ó. Ela chega lá no versículo 2 do capítulo 5 de Miqueias, né? E ela lê isso aqui, ó. O Senhor Deus diz, né? Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Aí a pessoa fala, caraca, olha só que incrível as profecias se cumprindo aí, ó. Não é que está escrito mesmo isso aqui, rapaz? Olha, Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Aí a pessoa só lê esse trechinho e fala, porra, a Bíblia é foda mesmo, a Bíblia não erra, olha, porque justamente o que está escrito aqui no Novo Testamento, está escrito no Velho Testamento. Porra, aí é fácil, né, meu irmão? Tu pega um versículo isolado, tira ele todinho do contexto. Por que a galera não continua lendo o resto? Por quê? Porque se ela continuar lendo o resto, vai doer na consciência delas. Ah, como vai doer! Porque ela vai entender que essa passagem aqui, ó, nada tem a ver aqui com Jesus algum. E eu vou fazer questão de ler toda a passagem com vocês aí, para você ver o quanto esse lixo, cara, esse lixo literário não é sagrado, cara. Do contrário, é um livro mentiroso, falso. Aqui só condiz mentiras, galera. Por favor, eu estou aprovando isso para vocês aqui, ó, tá? Como não ter nojo de mentiras, né? Como não ter nojo de mentiras? Então vamos a todo o contexto aí, tá? De Miqueias. Por que ele, o Miqueias? Porque é do livro de Miqueias que os falsários que escreveram o Novo Testamento, né, se aproveitou dessa passagem para tentar à força inserir totalmente fora do contexto dentro aqui do novo livro que eles estavam criando para enganar mais idiotas ainda, né? Então vamos lá. Versículo 2 aí do capítulo 5 de Miqueias, tá? Pode comparar comigo lá, pode ler também você aí, tá bom? Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Olha só. Então, ó israelitas que estão no cativeiro, voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. Estão entendendo? Olha só, o contexto da época que foi escrito em Miqueias aqui, ó, qual a tribo que estava cativa na Babilônia? Não era o povo não era os judeus? Não era lá o povo de Israel? Que porra de proteção que esse povo tem desse Deus também, né? Que todo mundo vai lá e zoa eles, né? Ô povinho fácil de manipular, né? Isso porque tem lá a proteção divina. Todo mundo zoa, todo mundo prende, todo mundo exila esse povo. Tem lá também a história lá dos judeus também, né? Quando tiveram aquela triste passagem lá na Alemanha, de Hitler, aquela coisa toda lá, né? Cara, eu tô longe dessa proteção aí divina. Se para ter proteção tem que passar tudo isso aí, então não quero essa proteção divina, não. Aí, continuando o versículo 4 aqui, né? O rei virá e será o pastor do seu povo, governando com força, que o Senhor lhe dará em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança. Olha isso. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Será que está falando aqui de Jesus? Pensem comigo. Jesus trouxe a paz? Do contrário, galera.
Depois que inventou o cristianismo, cara, aí que houve mais guerras mesmo. Pô. Vocês podem, isso que eu estou falando é histórico. Depois do cristianismo, cara, o que teve de guerra religiosa, aí é cristão matando judeu, judeu matando cristão. Aí depois que inventaram o islamismo também, aí mais uma religião para iniciar mais guerras no mundo, cara. Religião, gente, acordem para a realidade. Religião nenhuma trouxe paz ao mundo, nenhum. E olha que as religiões, elas não são coisas modernas, tá? Religiões são coisas muito antigas. O cristianismo é uma criança. O cristianismo nasceu agora, 2000 anos atrás só. Jamais trouxe a paz ao mundo algum. Do contrário, foi depois do cristianismo que houve mais guerras no mundo, tá? Então, olha só, que todo o contexto aqui de Miqueias está falando que esse suposto, né, ser que nasceria, ele ia trazer paz ao mundo. Como que isso aqui estaria falando sobre Jesus, se Jesus nenhum trouxe paz ao mundo algum, gente? Cara, é só vocês não serem hipócritas, é só vocês não serem desonestos, que vocês vão começar a ler todo o contexto e vão começar a entender que o contexto nada tem a ver com o mito Jesus. Isso aqui é uma coisa de falsários, que eles pegam textos isolados, por isso que eu falo, você tem que ler todo o contexto. Não adianta você chegar lá e ler só aquele pedacinho, porque senão você vai realmente acreditar que aquele pedacinho tem alguma coisa a ver com o Novo Testamento. Não tem, eu estou lendo aqui todo o contexto aqui. Ó. Esse suposto ser que nasceria, ele ia trazer paz à terra. Está aqui, ó, versículo 5. E continuando ainda, quando os assírios invadirem nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar com eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem nosso país, o rei nos salvará. Jesus salvou alguém aqui de alguma guerra? Não tem nada a ver. Vocês estão vendo? Quando vocês começam realmente a ler todo o contexto, vocês começam a entender que a passagem do versículo 2 nada tem a ver com a mitologia cristã. E continuando aqui o versículo 7, né? Os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra, como a chuva que cai nas plantas. Eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Os israelitas que continuarem vivos serão no meio dos outros povos como um leão entre os animais selvagens. Olha isso. Ainda está dizendo que os israelitas, eles iam ser como leões, né, entre animais selvagens. E quando isso aconteceu depois de Jesus? Do contrário, cara. Esse povo nunca deixou de se fuder na história, até hoje. A gente teve aí, ó, algumas décadas atrás aí, né? Esse povo todinho aí, cara, sendo esmagado pelos alemães. Vocês estão entendendo? O contexto nada tem a ver com Jesus, galera. Nada tem a ver com Jesus. Então, os cristãos sim são desonestos. Eles sim sempre pegaram textos, né, fora do contexto e inseriram a seu bel prazer aqui para criarem mais essa mitologia. Por que os cristãos criaram a mitologia cristã? Os pais da igreja, eles não eram inocentes, galera. Tu acha que os pais da igreja acreditavam no Antigo Testamento? Lógico que não, cara. Até hoje eles sabem, os líderes sabem que isso aqui não passa de uma mitologia. As ovelhinhas não sabem, mas os líderes sabem, gente. Isso aqui é uma, né? Infelizmente, né? Sei que não agrada a galera aí, que é a maioria brasileira, mas isso aqui é uma mitologia, assim como todas as mitologias que inserem o termo Deus são mitologias. Tá? Os israelitas, eles não foram originais nem para criar um outro termo para esse ser, não, até isso eles copiaram, né? O termo Deus, até isso eles copiaram de outros povos, porque já tinha lá os povos sumérios, né, que já falavam sobre seres onipotentes, e os nomes desses seres onipotentes, sabe o que é? O termo que davam para eles? Deus. Ou seja, os israelitas lá, eles não foram nem originais para criar um outro termo, né, para esse ser de alta potência aí que eles estavam criando agora na cultura deles, aí no livro que eles deixaram para a posteridade sair deles, né? Então, para tu ver como que mitologia é sempre uma ali copiando a outra, né? Então você vê que nada tem a ver aqui com Jesus algum, tá? Fora que é o seguinte, tem mais problema aqui, quando a gente começa a ler aqui
dando continuidade aqui, agora que eu já deixei provado aqui, né, que essa passagem que tem no versículo 6 do capítulo 2 de Mateus, nada tem a ver com as profecias que está lá em Miqueias, capítulo 5, né? Deixei provado que dentro do contexto, jamais essa passagem estava se referindo aqui a Jesus algum, porque o próprio Velho Testamento afirma categoricamente que o Messias, né, ele ia trazer paz para todas as nações. E que nação nenhuma, jamais, depois que esse Messias viesse, jamais uma nação ia se levantar contra outra nação, criando guerras e tal. E isso nunca aconteceu, né? Pelo menos nos relatos bíblicos que nunca aconteceu. Do contrário, a história está aí nos prova categoricamente que, do contrário, né? Por uma ironia do destino, né? Do contrário, depois que criaram mais esse mito aqui, mais esse deus romano, né? Depois é que guerras começaram a surgir mais ainda, né? E existem guerras religiosas até hoje aí, né? Cristãos só pararam de matar hoje em dia porque a lei não deixa, né? Se a lei deixasse, cristão estaria matando que nem os cristãos faziam quando a lei não se opunha a eles, né? Então, continuando aqui, galera, é o seguinte, o versículo 7 aqui, vamos ler mais babaquices aqui, né? Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o templo, né, que haveria, né, aparecido, e enviou-eles para Belém e tal. Agora aqui eu só queria dar continuidade, que vocês fossem lá no versículo 11 ainda de Mateus 2, olha só, mais mentiras, né? Vai falar o seguinte, e vendo eles a estrela, né, os magos, e vendo os magos a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, né? Entrando na casa, viram um menino com Maria, a sua mãe. Olha só que mentira isso aqui. Para uma judeia, né, se Maria existisse de fato, se o menino é sagrado, olha só, se o menino é sagrado, a Maria não podia estar segurando esse menino, porque é o seguinte, na Bíblia, né, seguinte, uma mulher quando dá a luz ao menino, ela não pode tocar em nada que é sagrado. Vocês estão entendendo? Eu vou ler aqui com vocês aqui para vocês entenderem aqui. E se Maria tivesse existido de fato, ela teria que seguir o quê? Os princípios da lei, porque a lei, até nesse momento, a lei ainda não tinha se extinguido, né? Até porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que o próprio Jesus, pelo menos saindo da boca dele, aqui quando Mateus tenta colocar aqui palavras saindo da boca do próprio mito Jesus, ele não veio abolir lei alguma, né? Quem começa com essas palhaçadinhas de querer mudar a lei já não é mais Jesus, aí já é Paulo, já é outra parada. E a gente não vai abordar isso hoje, a gente quer falar sobre o seguinte, olha só como que essa história é muito mal elaborada, né? Se vocês abrirem suas Bíblias aí, no livro de Levítico, bem no capítulo 12, olha só que história que a gente vai ler aqui, né? E que Maria deveria fazer também, tá? Olha só. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias. Olha isso. Isso aqui era uma lei que Maria deveria cumprir, tá? Olha só. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, olhem agora, durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Maria tivesse existido de fato, né, fosse dessa cultura, né, fosse desse povo que tem que seguir a lei, como que ela iria pegar algo sagrado nas mãos? Porque está escrito aqui, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Opa, mas o menino não é sagrado? O menino não era sagrado? Como que uma Maria, né, que tinha que seguir a lei, poderia tocar em algo sagrado? Vocês nunca pensaram isso? Cara, a pessoa que lê e não pergunta, a pessoa que lê e não pensa, é um idiota completo. A pessoa que lê e não pensa, a pessoa que lê e não pergunta, ela tem todo o crivo para acreditar em qualquer porcaria, inclusive nessa porcaria aqui. Vocês estão entendendo? Por isso, gente, que vocês têm sempre que... Não leem apenas.
Tá lendo? Cara, preste atenção ali, vírgula por vírgula, ponto por... Porque é nos pormenores que a gente vai pegando aqui a farsa cristã, é nos pormenores. Porque, obviamente, eles não vão deixar isso explícito, né? Porque senão o erro seria muito visível. Não, é nos pormenores aqui que você tem que começar a se ligar e questionar e fazer perguntas. Aí sim, cara, vai se abrir-se realmente o véu e você vai ver o quão tudo isso aqui é uma farsa religiosa criada e sustentada para arrecadar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. É muita grana que entra aqui, galera. Os líderes religiosos aqui ganham milhões com isso, eles vão usar aqui garras e dentes para proteger essa mitologia e vão enfocar na cabecinha das ovelhinhas deles que isso aqui tudo é a mais pura verdade, vocês estão entendendo? Onde, na verdade mesmo, tudo isso aqui não passa de um grande engodo, uma grande mentira, né? Uma grande farsa, só para arrecadar milhões. Tem também aqui algo sobre a fuga do Egito, que eu vou abordar também no próximo vídeo, e vou mostrar para vocês também dentro da própria Bíblia o quão é falacioso essa passagem sobre a fuga do Egito aqui. Galera, eu vou ficando por aqui, tá? O que eu queria deixar claro para vocês, eu acho que eu consegui aí, tá? Com êxito, inclusive, porque eu abro realmente a Bíblia, eu vou lá no contexto, eu leio todo o contexto, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida do que eu estou falando, tá ok? É preciso conhecer o livro, tá? É preciso conhecer muito o livro, para não ser enganado por esses líderes religiosos, tá? Líderes religiosos, eles na verdade, eles não passam de empresários da fé, eles são empresários da ingenuidade humana, eles são empresários da crença humana, eles são empresários da fé, ou seja, a fé, ela é algo tão ruim para o ser humano, que a fé é o que faz o ser humano ser enganado. Tá? O questionamento, a razão e a lógica, ela não faz o ser humano ser enganado. A fé sim. A fé faz o ser humano ser enganado. E eu gostaria de terminar esse vídeo com algo que eu sempre falo e eu queria alertá-los também. O mesmo hipócrita e mentiroso que afirma categoricamente que a fé move montanhas, ele contrata um carreto para mover uma simples mobília. Então pensem nisso. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos aí, tá? Só não esqueçam de curtir o vídeo aí, por favor. Soca aquele like lá. Se inscrevam no canal se vocês gostarem do conteúdo. E, por favor, compartilhem aí. Compartilhem em geral aí, tá bom, galera? Fiquem na paz aí. Valeu, fui!